2.466. Esse foi o número de pedidos de recuperação judicial no Brasil no ano de 2025. E isso foi uma marca histórica, algo que não acontecia desde 2012. E essa tendência ainda continua para 2026, ou seja, esse ano aqui é para a coisa ficar ainda pior. Tomara que não, mas essa é a tendência. Então, no vídeo de hoje, eu vou te explicar como que funciona uma recuperação judicial no Brasil, com todos os pontos, desde o pedido até o que as empresas que acabam saindo e aquelas que não conseguem e vão à falência de fato. E para entender essa história aqui, a gente vai pegar alguns casos que aconteceram bem famosos no Brasil e a gente vai analisar para ver aquelas que deram certo e aquelas que não conseguiram. Então, em janeiro de 2023, a Americanas anunciou um rombo contábil de 20 bilhões de reais. 8 dias depois, entrou em recuperação judicial com uma dívida de quase 40 bilhões. 3 anos depois, em março de 2026, finalmente pediu o encerramento do processo. Já o caso da Oi entrou em recuperação judicial pela primeira vez em 2016, saiu em 2022, voltou em 2023 e teve a falência decretada em novembro de 2025. E teve essa falência suspensa 4 dias depois pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Esses dois casos resumem quase tudo que pode dar certo e quase tudo que pode dar errado numa recuperação judicial. E tem um dado que dimensiona o problema real. Segundo estudos do Serasa Experian, de cada 4 empresas brasileiras que entram em recuperação judicial, 3 acabam falindo. A taxa de sucesso é de apenas 23%. Hoje a gente vai entender exatamente o porquê disso. A recuperação judicial no Brasil é regulada pela Lei 11.101 de 2005 e a lógica está no artigo 47, que é viabilizar a superação da crise da empresa, manter a operação, preservar emprego e proteger os credores. É o princípio da preservação da empresa. Mas nem toda empresa pode pedir essa recuperação judicial. E aqui vem uma confusão comum. Muita gente acha que a empresa precisa demonstrar caixa positivo, fluxo financeiro saudável ou viabilidade econômica para entrar com o pedido. Só que isso não está na lei. De fato é algo que acontece, mas não está formalizado na lei o EBITDA positivo e nem nada disso. Os requisitos estão no artigo 48 e são exatamente 4. Primeiro, exercer atividade regular há mais de 2 anos. E o Supremo Tribunal de Justiça já decidiu, não basta ter só, não tem que estar escrito na junta comercial. O que vale mesmo é o exercício efetivo da atividade nesse período. Segundo, não ter obtido outra recuperação judicial nos últimos 5 anos. Terceiro, não ter sócio controlador ou administrador condenado por crimes previstos na própria lei das falências. Quarto, ser empresário ou sociedade empresária, ou seja, os bancos estão fora, seguradoras, operadoras de plano de saúde, empresas públicas, essas têm regimes próprios para, em caso de dificuldade financeira, ela tem outros mecanismos aí para acionar. Note que não está aqui em nenhuma exigência de caixa positivo, lucro operacional ou viabilidade financeira no momento do pedido. Pelo contrário, a recuperação judicial é desenhada justamente para empresas em crise. Se eles estivessem bem, logicamente não precisaria dela. Mas essa viabilidade econômica, ela entra depois. Isso porque quando a empresa apresenta o plano de recuperação, esse plano precisa convencer os credores em assembleia. Sem isso, ele é rejeitado. Mas no momento do pedido, são só esses 4 requisitos formais. Cumpridos esses requisitos, a empresa entra com a petição inicial e precisa anexar uma porrada de documento, demonstração contábil dos últimos 3 exercícios, relação completa dos credores, lista de empregado, extrato bancário, certidão de protesto, enfim. Se faltar qualquer peça importante, o juiz já indefere logo de cara. Existe ainda um filtro extra que entrou na lei de 2020, que é o artigo 51A, que permite que o juiz nomeie um perito de confiança para visitar a empresa e verificar se ela está realmente operando. Em até 5 dias, é uma medida criada para impedir pedidos de empresas fantasmas. Aprovada a documentação, o juiz analisa o pedido e o STJ já afirmou o entendimento que nessa fase o juiz não analisa a viabilidade econômica. Essa análise cabe aos credores. O juiz só verifica os requisitos formais. E se tiver tudo certo, o juiz defere o processamento da recuperação e essa decisão produz 3 efeitos imediatos. Primeiro, suspende todas as ações de cobrança contra a empresa por 180 dias, prorrogável por uma vez, por igual período. Sem ele, qualquer credor poderia bloquear contas e derrubar a operação em uma semana. Segundo, o juiz nomeia o administrador judicial. Esse é um profissional independente, advogado, economista ou contador, que vai fiscalizar a empresa durante todo o processo. Ele não comanda, a diretoria continua tocando o negócio, mas ele é como se fosse os olhos ali do juiz dentro da empresa. Terceiro, começa o prazo de 60 dias para a empresa apresentar o plano de recuperação. Esse prazo é improrrogável. Se não entregar, a recuperação vira falência automaticamente. O plano é o coração do processo. É um documento técnico que descreve em detalhes como a empresa pretende sair da crise. Lista todos
todos os credores em 4 classes. Geralmente é trabalhista, com garantia real, quirografário, que é sem garantia, e microempresas. E descreve a forma de pagamento de cada classe. Pode ser desconto sobre o valor, conhecido como deságio, pode ser prazo mais longo, pode ser conversão de dívida em ações, pode ser venda de ativo, enfim. Ele descreve lá no plano tudo que vai ser para cada classe certinho. Por exemplo, o plano da Americanas previu um aumento de capital de 10 bilhões de reais pelos acionistas de referência, que é o Jorge Paulo Lema, o Teles e o Sicupira, e venda de ativos com o hortifruti natural da terra. Já o da Oi envolveu reestruturação bilionária com a venda de operação móvel para Vivo, Claro e TIM por cerca de 16 bilhões de reais. Apresentado o plano, os credores votam em assembleia, aprovado e homologado pelo juiz, começa a fase de execução com 2 anos de supervisão judicial. Qualquer descumprimento nesse período pode converter a recuperação em falência. E o que acontece com a operação durante todo esse processo? Bom, os contratos de trabalho continuam válidos, salários precisam ser pagos normalmente, as demissões podem ocorrer e geralmente quase sempre ocorrem. A Americanas reduziu sua rede para cerca de 1.500 lojas físicas, por exemplo, e em caso de demissão, as verbas rescisórias são pagas no prazo legal. Com fornecedores, o impacto é um pouco mais áspero, porque muitos passam a exigir pagamento à vista, outros suspendem fornecimento, o acesso ao crédito praticamente desaparece, somente como uma exceção, porque a lei prevê um financiamento com prioridade de pagamento, criado justamente para empresas em recuperação. Foi o que a Oi usou na segunda recuperação dela. Agora vamos voltar aos números, porque é aqui que a coisa fica um pouco mais preocupante. O estudo da Serasa Experian analisou 3.522 empresas que entraram em recuperação judicial entre 2005 e 2014. Apenas 23% voltaram à atividade. 77% acabaram em falência e o tempo médio de tramitação foi de 4 anos e 7 meses. Agora, quer ver um outro dado ainda mais impressionante? Apenas 1% das empresas brasileiras chegam a sair formalmente da recuperação judicial dentro do prazo legal. A maioria fica anos no processo em uma espécie de limbo jurídico ali. Só para comparar, nos Estados Unidos, o Chapter 11, o instituto que inspirou a lei brasileira, tem uma taxa histórica de sucesso entre 20% e 30%, mas com um tempo médio de cerca de 12 meses. A General Motors, por exemplo, entrou em concordata em 2009 e teve o plano aprovado em 30 dias. 30 dias só. No Brasil, é comum levar 2 ou 3 anos só para aprovar o plano. E o cenário recente piorou, porque dados do monitor RGF mostram que no terceiro trimestre de 2025, 37% das empresas que encerraram o processo de recuperação judicial acabaram em falência. Era 29% no segundo trimestre, era 11% no mesmo período de 2024. E tem 3 fatores aqui importantes para analisar. O primeiro deles é o diagnóstico tardio. As empresas brasileiras adiam um pedido de recuperação até estarem completamente sem caixa, sem ativo para dar de garantia. Elas chegam no processo já praticamente mortas já. O segundo é a qualidade dos planos. A maioria não é um projeto real de reestruturação, é só uma renegociação de dívida. E o terceiro ponto é o ambiente macroeconômico. A Selic na casa de 15%, crédito caro, os fornecedores ficam receosos e aí vai tudo por água abaixo. O Brasil fechou 2025 com 5.680 empresas em recuperação judicial. Foi um crescimento de 1.112 empresas em um único ano. Só pra você ter ideia, as empresas que tem aqui, eu até anotei assim, você tem empresas muito conhecidas como Estrela, que acabou de entrar em recuperação judicial agora com 115 milhões em dívidas. Botafogo entrou com 1,2 bi de dívida em recuperação judicial. Mas tem aqui Polishop, Tokstok, agora com 642 milhões. Tem Casas Bahia em recuperação extrajudicial. A Raizen, que é uma maior delas, com 65 bilhões. É muita empresa grande que não está dando conta de pagar as contas, está precisando reestruturar fôlego e tal. E aí não é só empresas extremamente grandes de qualquer segmento, tem agro, tem varejo, então o negócio está generalizado. E foi exatamente isso que aconteceu com a Oi em novembro de 25. A 7ª Vara Empresarial do Rio decretou a falência por descumprimento do plano. 4 dias depois, o TJRJ suspendeu a decisão por risco aos credores, trabalhadores e a continuidade do serviço de telecomunicações. Já a Americanas seguiu um caminho diferente. A diretora financeira Camille Faria disse à Bloomberg que a empresa registrou seu primeiro EBITDA positivo desde a crise, que foi agora no segundo trimestre de 2025, 94 milhões de reais. O CEO Leonardo Coelho resumiu o momento falando que a Americanas saiu da UTI, mas só vai voltar a correr depois de sair do hospital. E o mesmo com o pedido de encerramento. A CVM mantém 3 inquéritos e 3 processos sancionadores em curso por causa de fraude contábil. A Lei 11.101 foi pensada como instrumento de equilíbrio, preserva a empresa, protege emprego, organiza credores e, em muitos casos, funciona. Em outros, vira limbo de uma década. A diferença entre um desfecho
e outro depende de 3 fatores: qualidade do plano, competência da gestão e ambiente de mercado. E quando a recuperação não funciona, o que vem em seguida é o pior cenário, a falência. E a falência não é só o fim da empresa, é um processo jurídico distinto, com regras próprias, prioridades de pagamento, leilão de ativos e consequências sérias para os sócios e administradores. A diferença técnica e prática entre recuperação judicial e falência é gigantesca, e é exatamente isso que a gente vai destrinchar no próximo vídeo do canal. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se foi útil para você, já deixa o like, se inscreve no canal, clica no sininho aqui para não perder o próximo vídeo e me fala aqui nos comentários, com a Selic alta, crédito caro, você acha que essa taxa aí passa dos 40% em 2026? Quero saber a tua opinião aí. Valeu, me siga aqui, um abraço, até mais.